Olá, concurseiros! Sejam bem-vindos ao canal Aprenda Rápido e hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de raciocínio lógico matemático com foco no concurso do INSS de 2022. Como vocês já sabem, aqui no canal nós teremos um vídeo para cada assunto de raciocínio lógico matemático do edital. E em cada vídeo eu passo tanto a parte teórica quanto a parte prática com algumas questões. Então vocês conseguem ver de fato como esses assuntos caem em prova. Fiquem ligados no canal, se inscrevam, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também vão fazer a prova, assistam os vídeos até o final para não perderem nenhum detalhe e não se esqueçam de ativar o sininho para ficarem por dentro das próximas aulas. Essa daqui é a aula 5, porém caso você ainda não tenha assistido as aulas anteriores, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Na aula de hoje nós vamos ver tautologia. Então bora pra aula. Pessoal, eu tinha explicado para vocês na aula anterior que esses aqui são os conectivos e esses aqui são os seus respectivos símbolos e que esses símbolos são importantes para representar os conectivos na tabela verdade. Antes de eu explicar para vocês o que é tautologia, eu preciso explicar as regras da tabela verdade para cada um desses conectivos. Então eu vou explicar de um a um para vocês e logo depois a gente vai para a tautologia. A aula de hoje é muito importante, ela vai ser uma aula um pouco mais avançada, vai ter muitos detalhes, mas é só vocês acompanharem com calma que vocês vão entender tudo no final da aula. Então vamos lá. Vamos começar pelo conectivo E. O símbolo do conectivo E na tabela verdade é esse daqui, pessoal. Então vamos olhar esse exemplo. Paulo é delegado e Carlos é escrivão. Isso daqui é uma proposição composta formada por duas proposições simples. Que proposições simples são essas? Paulo é delegado e Carlos é escrivão. E essas duas proposições simples são ligadas pelo conectivo E, formando assim uma proposição composta. Na aula anterior, eu tinha explicado para vocês que as proposições simples podem ser representadas por letras minúsculas. Então vamos representar Paulo é delegado por P minúsculo e Carlos é escrivão por Q minúsculo. E o E nós vamos representar por esse símbolo aqui, ó. Então, como é que a gente coloca isso daqui na tabela? A primeira coluna vai ser a coluna do P. Então, aqui, ó, a gente coloca P. A segunda coluna vai ser a coluna do Q. Então, a gente coloca aqui, ó, Q. E a terceira coluna vai ser a coluna do P e Q. Então, a gente vai colocar aqui, ó, P e Q. A gente tinha visto na aula anterior que para a gente descobrir o número de linhas da tabela verdade, a gente utiliza a fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. A gente sabe que nesse exemplo aqui, ó, tem duas proposições simples, P e Q. Então, vai ser 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, essa tabela verdade aqui, ó, tem 4 linhas. E como que a gente preenche as colunas, então, pessoal? Na tabela verdade, a gente tem que colocar todas as possibilidades de verdadeiro e falso. E como a gente faz para não errar e colocar sempre todas as possibilidades? A gente vai fazer assim, ó. Na primeira coluna, a gente vai colocar 2 Vs, ou seja, a metade de V, e a gente vai colocar 2 Fs, ou seja, a metade de F. Então, duas linhas vão ser V e duas linhas vão ser F. E aqui na segunda coluna, a gente vai mesclar V com F. Então, vai ficar assim, ó, VF, VF. Perceberam que está mesclado aqui, pessoal? Então, dessa forma, a gente conseguiu colocar todas as possibilidades. Aqui tem V com V, tem V com F, tem F com V e tem F com F. Como então a gente consegue fazer a última coluna? Para fazer a última coluna, a gente vai precisar saber a regra do conectivo E. A regra do conectivo E, para facilitar, pessoal, é que é verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Onde é aqui que só tem verdadeiro? Na primeira linha. Somente essa primeira linha aqui, ó, é V e V, é tudo V. Então, quando é V e V, é V também. Isso no conectivo E, pessoal. Nós estamos no conectivo E. Aqui tudo é verdadeiro, pessoal? Não. Aqui é V, ó, mas aqui é F. Então, é falso. Aqui é tudo verdadeiro, pessoal? Não, porque aqui, ó, é verdadeiro, mas aqui tem o falso. Então, é falso. E aqui, ó, os dois são falsos. Então, no conectivo E, só é verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Ou seja, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Os outros são falsos. Vamos para o próximo conectivo. O conectivo OU é representado na tabela verdade por esse símbolo aqui, ó. Então, vamos ver esse exemplo. Maria é enfermeira ou Paulo é arquiteto. Pessoal, essa proposição composta é formada pelas proposições simples P e Q.
E o ou nós podemos representar com esse símbolo aqui, ó. Então, vamos colocar isso aqui na tabela. Na primeira coluna, a gente coloca o P. Na segunda coluna, a gente coloca o Q. E na terceira coluna, a gente coloca P ou Q. Então, aqui, ó, P ou Q. Pessoal, as duas primeiras colunas eu já ensinei para vocês como é que faz. A primeira a gente coloca V, V, F, F. E a segunda coluna a gente coloca V, F, V, F. Como fica, então, a terceira coluna? Para fazer a terceira coluna, vocês têm que saber a regra do ou. A regra do ou, para facilitar, é que é falso quando tudo for falso. Então, aqui, ó, F, F, a gente coloca aqui, ó, F. Alguma outra aqui, ó, é tudo F? Não, ó. Aqui tem um V, aqui tem um V e aqui é tudo V. Então, se não tem F e F, é V. Então, V, V, V. Vamos para o próximo conectivo. Pessoal, vamos agora para o ou. O símbolo do ou é esse daqui, ó. Percebam que é quase igual ao símbolo do ou, só muda o fato de que tem esse traço aqui embaixo. Então, pessoal, prestem muita atenção com essas diferenças. O símbolo de cada conectivo vocês vão ter que gravar. E eles são bem semelhantes uns com os outros. Então, prestem muita atenção nos detalhes. Então, vamos ver esse exemplo, ó. Ou vou comprar um micro-ondas, ou vou comprar um fogão. Então, nós vamos chamar a proposição simples vou comprar um micro-ondas de P e a proposição simples vou comprar um fogão de Q. E o conectivo ou vai ser representado pelo seu símbolo. Agora, vamos colocar isso daqui, ó, na tabela. A primeira coluna aqui, ó, é do P, a segunda é do Q e a terceira é do ou P ou Q. Eu já mostrei para vocês que a primeira coluna fica V, V, F, F e que a segunda coluna fica V, F, V, F. Então, qual que é a regra do ou para que a gente consiga montar essa terceira coluna aqui, ó? Pessoal, o ou vai ser falso quando forem iguais. Como assim falso quando forem iguais? Pessoal, V e V não é igual? Então vai ser falso. F e F não é igual? Então vai ser falso. Agora, F e V é diferente. V e F é diferente. Quando forem diferentes, vai ser verdadeiro. Agora vamos para o próximo conectivo. Pessoal, chegamos no conectivo se, então, que é representado por esse símbolo aqui, ó, que é a seta apontando só para a direita. Então, vamos ver esse exemplo, ó. Se Felipe estudou, então foi aprovado. Então, nós vamos chamar essa primeira proposição aqui, ó, de P e essa segunda de Q. E o conectivo se, então, nós vamos representar por essa seta apontando para a direita. Então, vamos colocar isso aqui, ó, para a tabela. A primeira coluna é do P, a segunda coluna é do Q e a terceira coluna é do se P, então Q. A gente já viu que a primeira coluna a gente coloca V, V, F e F, e a segunda coluna a gente coloca V, F, V, F. Então, qual que é a regra do se, então, para vocês montarem aqui essa última coluna? Pessoal, o se, então, tem um macete para vocês gravarem, que é assim, ó. A Vera Fischer é falsa. Então, onde é que tem Vera Fischer aqui, ó? Vera, V de Vera, e F de Fischer. Então, a Vera Fischer é falsa. Muito cuidado, pessoal. Aqui embaixo, ó, é F e V, ou seja, é Fischer Vera. Fischer Vera não vale, pessoal, só vale Vera Fischer. Então, a Vera Fischer é falsa. Tudo o que não for Vera Fischer é verdadeiro. Então, aqui, ó, V com V é verdadeiro, F com V é verdadeiro, F com F verdadeiro também. Somente quando for V e F, ou seja, Vera Fischer, é que é falso. Vamos para o próximo conectivo. Pessoal, chegamos no último conectivo, o se somente se, que é representado por essa seta apontando para os dois lados. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Sou brasileiro, se somente se, nasci no Brasil. Então, nós vamos representar essa primeira proposição aqui, ó, por P minúsculo e essa segunda por Q minúsculo. E o conectivo se somente se, nós vamos representar por essa seta apontando para os dois lados. Então, vamos colocar isso aqui, ó, na tabela. A primeira coluna é do P, a segunda coluna é do Q e a terceira coluna é do P, se somente se, apontando para os dois lados, Q. Então, a primeira coluna a gente já sabe que é V, V, F, F. E a segunda coluna a gente já sabe que é V, F, V, F. Qual é a regra, então, do se somente se, para que a gente possa montar aqui, ó, a última coluna? Pessoal, o se somente se, para facilitar, quando forem
iguais, ou seja, quando for V com V ou quando for F com F, é verdadeiro. Ou seja, quais são iguais aqui, ó? V com V é igual, então é verdadeiro. F com F também é igual, então é verdadeiro. E o que for diferente, ó, V com F ou F com V, é falso. Pessoal, tautologia é quando uma proposição composta é sempre verdadeira, sem exceções. É aquela expressão que, ao montarmos a sua tabela verdade, sempre irá apresentar a última coluna inteiramente formada por V. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Quer dizer que quando a gente for fazer a tabela verdade de uma proposição composta, a última coluna, ela sempre tem que ser verdadeira. Ela tem que ser inteiramente verdadeira para ser uma tautologia. Ah, Vanessa, como assim, pessoal? Nós vamos fazer algumas questões e vocês vão entender exatamente o que isso quer dizer. Mas já adiantando, a gente tem algumas colunas, certo? Tem uma coluna aqui, tem uma coluna aqui, tem uma coluna aqui. A última coluna, ela tem que ser inteiramente verdadeira, ou seja, tem que ter somente V para ser tautologia. Se tiver um único F sequer, não é tautologia. Vamos lá para as questões agora. Pessoal, eu separei duas questões para a aula de hoje, e essa primeira questão aqui diz que a proposição P ou que, se então, que e P é uma tautologia. Pessoal, isso daqui tá certo ou tá errado? Eu vou montar a tabela verdade aqui para a gente conferir se isso daqui tá certo ou se isso aqui tá errado. Lembrando que para ser tautologia, a última coluna inteira tem que ser formada por V. Então vamos analisar isso daqui, ó, devagar. Nós temos quantas proposições simples aqui, ó? Duas. A proposição simples P e a proposição simples Q. Então quantas linhas vão ter na nossa tabela? 2 elevado a n. N é o número de proposições simples, então vai ficar 2 elevado a 2, porque nós temos duas proposições simples. A proposição simples P e a proposição simples Q. Ou seja, a nossa tabela vai ter 4 linhas. A gente já sabe que a tabela vai ter 4 linhas, mas quantas colunas vão ter essa tabela, pessoal? Olha só, a gente vai ter que colocar a coluna do P, a gente vai ter que colocar a coluna do Q, a gente vai ter que colocar a coluna do P ou Q, ou seja, a gente vai colocar aqui, ó, P ou Q, a gente vai ter que colocar a coluna do Q e P, então a gente vai colocar aqui, ó, Q e P, e a gente vai ter que colocar a coluna do P ou Q, se então Q e P, ou seja, a gente vai ter que colocar mais uma coluna aqui, ó, escrito P ou Q, se então Q e P. Então agora aqui, ó, vamos montar a nossa tabela. Então vamos colocar aqui, ó, uma linha separando cada coluna. E nós vamos também colocar, ó, as 4 linhas da nossa tabela verdade. Ó. Nós não descobrimos aqui que são 4 linhas, então aqui, ó, uma linha, 2 linhas, 3, 4 linhas, ó. 1, 2, 3, 4. Pessoal, com calma. Vocês já aprenderam a fazer isso daqui. Não se assustem. Se vocês não entenderem, pausa, volta, assiste de novo. A gente já sabe que a primeira coluna a gente coloca V, V, F, F. E a gente já sabe que a segunda coluna a gente coloca V, F, V, F. Então vamos lá, ó. Essa coluna aqui, ó, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar o P e o Q. Então, quais são as duas colunas que nós vamos utilizar? A coluna do P e a coluna do Q. E qual é o conectivo aqui, ó, pessoal? É o conectivo OU. Qual que era a regra do conectivo OU? Que era falso quando as duas são falsas. Aqui, ó, as duas são falsas. Então, aqui, ó, vai ficar F de falso. O resto é tudo verdadeiro, porque só é falso quando as duas são falsas. Vamos agora para outra coluna. Essa coluna aqui, ó, diz Q e P. Então, quais são as duas colunas que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a coluna Q e a coluna P. E o conectivo usado aqui, ó, é o conectivo E. Qual é a regra do conectivo E, pessoal? Que é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, aqui, ó, tudo verdadeiro. Então, aqui a gente vai colocar V de verdadeiro. O resto todo é falso, porque só tem 2 verdadeiros aqui na primeira linha. O resto não são os 2 verdadeiros. Então, só a primeira linha é verdadeira, o resto é falso. Então, vamos aqui, ó, para a próxima coluna. Essa coluna aqui, ó, a gente tem que comparar o P ou Q, que é essa coluna aqui, com o Q e P, que é essa coluna aqui.
Então, a gente não vai mais utilizar essas duas colunas aqui. A gente vai utilizar essas duas colunas aqui. E qual é o conectivo utilizado aqui, pessoal? Se então. Qual que era a regra do se então, pessoal? Que a Vera Fischer é falsa. Então, onde é que tem Vera Fischer aqui, ó, pessoal? Tem Vera Fischer aqui, ó. Então, a Vera Fischer é falsa. Também tem Vera Fischer aqui, ó. Vera Fischer é falsa. Tem outro Vera Fischer aqui, pessoal? Não, né? Aqui é FF, então é verdadeiro. E aqui é V e V, então é verdadeiro. Somente a Vera Fischer é falsa no conectivo se então. Pessoal, perceberam que aos poucos a gente montou toda a tabela? E para a gente saber se é uma tautologia ou não, a gente tem que olhar a última coluna da tabela, que é essa coluna aqui, ó. Para ser tautologia, tudo tem que ser verdadeiro. Pessoal, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. Mas aqui, ó, é falso e aqui também é falso. Pessoal, isso daqui não é uma tautologia. Para ser tautologia, tudo aqui tinha que ser verdadeiro. Então, essa questão aqui, ó, está errada. Vamos para a próxima questão. Pessoal, chegamos na última questão da aula de hoje. E essa questão aqui diz que, para quaisquer proposições P e Q com valores lógicos quaisquer, a condicional P, se então Q, se então P, será sempre uma tautologia. Pessoal, vamos fazer a tabela verdade dessa proposição para descobrir se de fato é uma tautologia. Quantas proposições simples nós temos aqui, ó? P e Q, ou seja, duas proposições simples. Nós já sabemos que quando tem duas proposições simples, a tabela verdade vai ter 4 linhas. Então, nós vamos ver aqui quantas colunas vão ter. Nós vamos fazer a coluna do P, nós vamos fazer a coluna do Q, nós vamos fazer a coluna do Q, se então P, e nós vamos fazer a coluna do P, se então Q, se então P. Então, quantas colunas vão ser aqui, ó? Vão ser 4 colunas e vão ser 4 linhas. Então, pessoal, a gente já sabe que na primeira coluna a gente coloca V, V, F, F, e a gente já sabe que a segunda coluna a gente coloca V, F, V, F. Como que fica essa terceira coluna aqui, pessoal? O que a gente vai comparar? Prestem sempre atenção na ordem das coisas. A gente vai comparar Q, ou seja, primeiro a gente vai olhar essa coluna aqui e a gente vai comparar com P, ou seja, com essa coluna aqui, ó. Mas a gente não vai comparar P com Q. A gente vai comparar Q com P. Então, ao invés de a gente ler da esquerda para a direita, nós vamos ler da direita para a esquerda. Porque aqui não está escrito P e Q. Está escrito Q e P. Perceberam aqui, ó? Q e P. Preste atenção nessa pegadinha. Então, nós vamos ler aqui, ó, da direita para a esquerda. Qual que é o conectivo aqui, ó? O conectivo é o se então. E qual que é a regra do se então, pessoal? A regra do se então é que a Vera Fischer é falsa. Então vamos ver aqui, ó. V com V não é Vera Fischer. F com V não é Vera Fischer. V com F é sim Vera Fischer, ó. Vera Fischer. Então a Vera Fischer é falsa. Perceberam aqui a pegadinha, pessoal? A gente não vai ler da esquerda para a direita. A gente vai ler da direita para a esquerda. Então a Vera Fischer é falsa aqui, ó, pessoal. Todos os outros não são Vera Fischer. Então os outros são verdadeiros. Beleza? Então vamos para a última coluna aqui, ó. Nessa última coluna, a gente vai comparar o P, ou seja, nós vamos comparar essa coluna aqui com o Q, se então P. Então a gente vai comparar com essa outra coluna aqui, ó. E nós vamos comparar da esquerda para a direita. Porque o P está na esquerda, ou seja, o P está na esquerda, e o Q, se então P, está na direita. Perceberam aqui, ó, pessoal? Vai ser da esquerda para a direita, e a gente vai usar essa coluna e essa coluna. Essa coluna aqui, ó, nós vamos ignorar completamente essa coluna aqui. Nós vamos usar só essas duas aqui, beleza? Qual o conectivo aqui, pessoal? Se então. Qual que é a regra do se então? Vera Fischer é falsa. Onde é que tem Vera Fischer aqui, pessoal? Percebam que a gente não tem nenhum V com F aqui. A gente tem F com V, mas V com F não. Então, nós não temos nenhum Vera Fischer. Isso quer dizer que nós não temos nenhum falso aqui. Todos são verdadeiros. Quando a última coluna inteira é verdadeira, é sim uma tautologia. Então está correto. Pessoal, façam bastante questões para vocês treinarem essa matéria. Essa matéria é muito importante para a prova de vocês. Assistam aos vídeos quantas vezes forem necessárias para vocês fixarem essa matéria. Se vocês acharam que aprenderam alguma coisa na aula de hoje, se inscrevam no canal se ainda não tiverem inscritos, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também vão fazer a prova do INSS. A próxima aula vai ser a aula 6. A aula 6 vai ser a penúltima aula da playlist do INSS. Então, até lá!